No momento em que nós aprendermos a olhar para a vida sem esse que observa, tudo irá mudar. Reparem que coisa interessante vamos abordar com você aqui hoje. Nós precisamos aprender, eu vou repetir isso, no momento em que nós aprendermos isso, que assumirmos isso em nossas vidas, tudo irá mudar. O nosso modo de olhar é algo que faz uma diferença extraordinária nesse perceber a vida. Então, no instante exato que assumirmos isso para nós mesmos, haverá um novo modo de aproximação dessa realidade que nós chamamos de vida. Aprender a olhar sem o observador. Isso é algo que pode soar muito estranho para você. A ideia que nós temos, por exemplo, num encontro como esse, é que você está aqui presente ouvindo, como aqui está presente assistindo essa fala, vendo essa imagem, esses gestos. Então, a ideia que nós temos é alguém presente olhando, alguém presente escutando. Sim, quando alguém presente está olhando, quando alguém presente está escutando, eu tenho chamado isso de ouvir e de ver. Vamos compreender aqui a diferença. O seu modo de atender a vida é esse modo, é essa forma, é esse modelo. Você está vendo o mundo a partir de um lugar aí dentro de você. Esse lugar é o eu. Então, o seu contato com as experiências nesse ver é a partir de um centro, de uma identidade presente, que é a pessoa que você acredita ser. Esse ouvir é a mesma coisa. No lugar desse escutar simples e direto, você está ouvindo. Ouvir significa, ao escutar algo, colorir aquilo com isso eu gosto, isso eu não gosto, eu concordo com isso, eu não concordo com isso, isso não está certo, ou isso está certo. Então reparem que coisa interessante nós temos aqui. Ou nós nos aproximamos da vida como ela é, ou nos aproximamos da vida como nós queremos que ela seja, como nós esperamos que ela seja, como nós acreditamos que ela seja. Então nós estamos sempre nos aproximando da vida, vendo e ouvindo. Isso implica a presença de um centro em nós, que é o eu, o mim, o ego. Então tem a vida e tem esse centro. Aqui em nossas falas, nós estamos sempre colocando com palavras diferentes, mas sempre investigando a mesma coisa. Como é um assunto que requer uma aproximação nova e nós, em geral, não temos ainda essa habilidade de aproximação, nunca é demais estarmos sempre colocando com palavras diferentes a mesma coisa. Aqui estamos tratando com você do fim da ilusão deste centro, que é o eu, o ego. É esse que nos faz ver, é esse que nos faz ouvir. Ver e ouvir o mundo. Ver e ouvir a nós mesmos. Ver e ouvir o outro. A vida, as situações, os acontecimentos. A partir deste centro
toda visão que podemos ter, todo esse ouvir que podemos ter, é completamente distorcido. Olhe para o mundo e você irá perceber a condição psicológica em que o ser humano se encontra. Por maiores que sejam nossas realizações na vida, em diversas áreas, em diversos setores, em diversos níveis dessa assim chamada existência humana, nós continuamos com problemas, nós continuamos infelizes. Nós temos realizações, temos gratificações, temos momentos de prazer, de satisfação, neste e naquele nível, uma certa realização, mas basicamente continuamos insatisfeitos. Há um estado de incompletude presente e, portanto, de infelicidade presente no ser humano. Isso por quê? Porque o seu modo de aproximação da vida é a partir deste centro, deste eu. Aqui estamos lhe mostrando a possibilidade de uma vida livre deste centro, desta identidade egóica que lhe faz ver a vida, ouvir a vida a partir de suas próprias conclusões, opiniões, crenças. Isso explica toda esta infelicidade presente, toda esta insatisfação. Repare que o nosso modelo de vida é um modelo aprendido. Estamos vivendo dentro do mesmo modelo. O ser humano há milênios carrega a ilusão do controle, da posse, da ambição, da inveja, do medo, do desejo. Há milênios o ser humano vem sofrendo. Hoje nós temos diversos nomes para quadros internos de infelicidade presente no ser humano. Os nomes são diferentes, mas a condição psicológica é a mesma. O ser humano é o mesmo, ele está sofrendo. Nós não temos ciência desse que observa. Não percebemos que esse que observa é a própria coisa que está observando. Então, toda avaliação que fazemos da vida é a partir deste observador. Esse observador está avaliando a vida a partir dele mesmo. O observador é a coisa observada. E isso é completamente falso. É uma autoprojeção desse centro, deste eu, deste ego. Você vê o outro a partir da imagem que você tem sobre quem você é. Então você tem uma imagem dele. Quando você escuta, não escuta, você apenas ouve a partir de suas crenças, conclusões e opiniões. Então não há um contato direto com esse escutar o outro. Você está tirando suas conclusões. Isso não é escutar. É por isso que estamos confusos, desorientados e numa relação conflituosa com o outro. As pessoas não se entendem, mas é natural que não se entendam. Pessoas não podem se entender. Elas podem se ajustar. Elas podem ter interesses puramente egocêntricos, particulares, do centro egóico,
interesses comuns, então elas se ajustam. Quando elas se ajustam, nós dizemos que elas estão se amando. Elas estão se entendendo, há um acordo mútuo, há um interesse mútuo, interesses emocionais, financeiros, sentimentais, sexuais. Nós damos o nome disso de amor. Nossas relações com o mundo à nossa volta, quando há cumplicidade, companheirismo, uma certa afetividade, isso é amor. A verdade sobre isso é que estamos num contato de gratificação, de prazer, de troca. Nossas relações egocêntricas estão nesse nível. Veja, o observador é a coisa observada. Então, esse modelo egocêntrico de ser é o que nós conhecemos. Não há separação entre um pensamento que você tem e esse pensador que você é. O pensamento é o pensador. Um sentimento presente é aquele que sente. Não há separação. Reparem isso. O assim chamado amor que você sente pelo outro, e esse em amor, é um único fenômeno. Mas o que é esse amor? É prazer? É gratificação? É sensação? É sentimento? Mas isso muda. E quando isso muda, não é mais amor. Então, reparem, essa é a condição psicológica em que nós nos encontramos. É por isso que as pessoas perguntam como me livrar do sofrimento. Vejam, elas querem se livrar do sofrimento, mas elas não compreendem que o sofrimento aqui é esse centro. O eu é o sofrimento. E o sofrimento não está separado daquele que sofre. Nós temos que investigar a natureza desse sofredor. Então ocorrerá o fim para o sofrimento. Haverá, sim, a libertação do sofrimento. No entanto, a libertação do sofrimento, o fim do sofrimento, é o fim do sofredor, desse mim, desse centro, que aqui no canal temos chamado de eu, de ego. O sentido de alguém presente, avaliando o mundo a partir de sua perspectiva, de sua visão particular, é separação. Se essa separação está estabelecida como uma crença, o conflito está estabelecido. Então tem esse alguém avaliando o mundo como se o mundo estivesse separado desse alguém. Reparem como é simples isso. Tudo que está no mundo está em você. Você é o mundo. Aquilo que está presente nesse sentido do eu, do ego, é aquilo que estamos vendo no mundo. A ignorância, a violência, o medo, o sofrimento. Isso está no mundo e esse mundo é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou é o mundo. Há uma realidade além disso tudo? Sim. Mas além disso tudo, esse sentido de um ego, de uma identidade presente, se separando, criando a ilusão desta separação, isso não está mais presente. Aqui o nosso trabalho está em constatarmos aquilo que está além de tudo isso.
além desta condição que é a condição de uma pessoa presente, se separando da experiência, claro, na imaginação, querendo controlar, querendo manipular, querendo fazer ou realizar as coisas como ele deseja. Aqui eu me refiro a esse centro ilusório que é o ego. Podemos nos livrar disso? Espero que isso não esteja muito complicado para você. É por isso que nós colocamos com palavras diferentes, estamos investigando isso pacientemente. Em todos esses vídeos, aqui nesse canal, assim como em nosso outro canal, estamos explorando isso juntos, olhando para isso, tomando ciência disso. Então podemos descobrir algo que está fora desta condição. Veja, como me livrar do sofrimento? Não há separação entre esse mim e o sofrimento, entre esse eu e o sofrimento, entre o sofredor e o sofrimento. Aqui a primeira coisa é tomarmos ciência disso, que não há qualquer separação. Como não há separação entre esse que está vendo e aquilo que está sendo visto. É o mesmo movimento. Quando isso fica compreendido, essa distância entre aquilo que está sendo visto e esse que vê desaparece. Entre aquele que está ouvindo e aquilo que está sendo ouvido. Quando essa distância desaparece. Entre esse que ouve e aquilo que está sendo ouvido. Isso não está mais, essa distância não está mais, ela desapareceu. Então fica o escutar, assim como fica só o olhar, quando não há mais esta separação entre aquele que vê e aquilo que é visto. Então fica só o olhar. Quando há só o olhar, quando há só o escutar, assim como quando temos uma direta aproximação da experiência do sofrimento, descobrimos que o sofrimento ele só se sustenta como uma experiência. Repare, quando há um experimentador para essa experiência se separando, porque o que é esse sofrimento é a rejeição, é a tentativa de alterar, de mudar aquilo que está surgindo, aparecendo ali. Há um elemento que se separa e rejeita a experiência. Esse elemento é o experimentador. Então não há uma compreensão do que é o sofrimento, porque há esta separação. Quando essa separação é eliminada, essa experiência, repare que é só o sofrimento, perde sua importância. Então o sofrimento se dissolve. Não há espaço para sofrimento em seu ser real, verdadeiro. O sofrimento está presente nesta ego-identidade, nesta dualidade, nesta separação. Estamos juntos? Tomar ciência desta separação, anular esta separação, é possível quando esta consciência real se mostra. Colocar atenção sobre esse momento é eliminar essa dualidade entre o observador e a coisa observada, entre o pensamento e o pensador, entre o sofrimento e o sofredor. A questão do despertar espiritual é a ciência da não separação, da não dualidade. Isso é o fim para esse centro que é o eu. Isso é o fim para esse experimentador.
Isso é o fim para o sofrimento. O que temos enfatizado aqui para você é que o sofrimento está presente quando o sofredor está presente. Se não há sofredor, não há sofrimento. Aqueles que realizaram o seu ser, que estão vivendo nesta verdade daquilo que realmente são, não daquilo que aprenderam a ser, se moldaram para ser, receberam da estrutura cultural, social, este ser. Aqueles que estão assentados em seu natural estado de ser, nesse despertar espiritual, estão livres do sofrimento. Veja, temos enfatizado isso aqui. Aqui se trata de liberdade do sofrimento, não de alguém livre do sofrimento. Liberdade do sofrimento é a natureza do ser, que é você quando o sentido do eu, do ego, desse mim, não está mais presente. Estamos juntos? O nosso trabalho aqui, ele tem esse enfoque. Estamos aprofundando isso aqui com você. Tomando ciência de como nós internamente funcionamos. Por exemplo, essa questão do pensamento. Temos aqui algo fundamental, a compreensão disso que o pensamento representa nesse contexto psicológico de ser alguém. Toda a formação que você tem é a formação de uma identidade construída pelo pensamento. Toda história, toda memória, lembrança, experiência, recordação, tudo que você pode conhecer, conheceu e conhecerá, tudo isso está dentro dessa estrutura, que é a estrutura do pensamento. Então, o que é esse eu, esse mim, esse ego, esse centro? Pensamento. Tudo que você tem sobre você, tudo que você sabe sobre você, tudo que você relata, descreve, fala, pode escrever sobre você. É a história que o pensamento pode contar. Há uma pergunta que geralmente eu repito ela aqui, para que você investigue isso e veja para onde estamos apontando. A pergunta é a seguinte: quem é você sem o pensamento? O que é esse seu mundo sem o pensamento? Se eu lhe perguntar, por exemplo, qual é o seu endereço, você tem um endereço, porque tem pensamento. Mas sem o pensamento, onde está o endereço? Da sua casa? Se eu lhe perguntar o número do telefone, você tem um telefone. E ele tem um número. Mas isso é a presença do pensamento. Qual o nome do seu pai? É a presença do pensamento. Na verdade, a imagem do seu pai é um pensamento. Onde está esse pai? Esse nome? Onde está esse número de telefone? Onde está esse telefone? Onde está o seu nome? Onde está a sua história? Repare que esse sentido de ser alguém, ele é constituído de pensamento. Então, quem é você?
sem o pensamento? Aquele ou aquela que está fora do tempo psicológico, fora do modelo da identidade do eu. A vida para ele ou ela não é a vida de uma entidade no tempo. Esse é o estado natural. Reparem, em geral as pessoas, quando falam do despertar espiritual, ou da iluminação espiritual, ou do despertar da consciência, elas terminam descrevendo a experiência de alguém que ainda está lá. E aqui acabamos de colocar para você, quando há o real despertar, o verdadeiro despertar espiritual, a verdadeira iluminação espiritual, o verdadeiro despertar da consciência, não fica alguém, não fica história, não fica memória, não fica o tempo. Estamos diante daquilo que é inominável, indescritível, exatamente porque o pensamento não chega aqui. Essa é a proposta aqui para você. A realização daquilo que é atemporal, inominável, indescritível, fora do conhecido. Isso é a verdade, sim, da iluminação espiritual. A realização da verdade é a realização de que a verdade ela é impensável, indizível, indescritível, inominável. Se isso está presente, isso é o fim para essa confusão, para essa desordem, para esse sofrimento, para esses problemas. Tudo isso está presente na ilusão de uma identidade no tempo e no espaço, que é esse sentido de uma identidade egóica. Isso é o mesmo para a pergunta: como vencer o medo? Como vencer o medo? Repare, como vencer o medo? O fim da ilusão de uma identidade presente é o fim do medo. Não é alguém vencendo o medo. Tudo que você vence terá que continuar vencendo, e vencendo, e vencendo, e nunca vence. Porque se você tem que continuar vencendo, vencendo e vencendo, você não venceu. Como vencer a ansiedade? O sentido de um eu presente, de uma identidade egóica, é a ansiedade. O sentido de uma identidade egóica, que é o eu, vivendo nesse modelo de tempo criado pelo pensamento, nessa continuidade de vir a ser, de tentar se livrar. Isso tudo faz parte do movimento do eu, e isso é ansiedade. Enquanto o sentido do eu estiver presente, a noção de tempo e espaço estará presente. Tudo que se vence terá que se vencer de novo e de novo. Não há como se livrar no tempo. Só há liberdade quando o tempo desaparece. E com ele o sentido do eu. Não há como vencer de forma real no tempo. Quando ao fim do tempo existe o fim do eu. Isso é o fim do medo. Reparem o que estamos juntos olhando aqui. O nosso trabalho consiste nessa investigação. É por isso que nós temos encontros também presenciais. Temos retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Você tem aqui na descrição do vídeo o link do WhatsApp para participar desses encontros, onde estamos, através de perguntas e respostas, dentro de uma aproximação da meditação,
aprofundando isso. São encontros que ocorrem aos sábados e domingos. São várias horas onde estamos juntos explorando isso com você. Portanto, se o que você acaba de ouvir é algo que faz sentido para você, eu quero deixar aqui esse convite. Aproveita, já deixa aqui no comentário. Sim, faz sentido. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim sendo, isso é o fim de toda a confusão e sofrimento interno que o pensamento tem produzido. Alguns chamam isso de o despertar da consciência. O despertar do seu ser é o despertar da real felicidade. E quando eu uso aqui a expressão felicidade,